Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Raiane Gonçalves, mentora de qualidade de vida, especialista em neurociências, mas hoje eu vim aqui mais para bater um papo com vocês. Turma, eu andei pensando muito essa semana sobre comparação, né? Como a gente se compara com as outras pessoas, né? E principalmente como a gente se compara com pessoas que estão à frente de nós, né? Que a gente olha e pensa, nossa, essa pessoa tem muito mais coisas que eu, já conquistou muito mais coisas que eu. E como a gente, às vezes, com essa comparação, vai se colocando cada vez mais para baixo, né? Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? A gente olha pro outro e pensa, caraca, ele é muito mais feliz que eu. Ele tem muito mais coisas que eu. Só que, turma, da mesma maneira que você olha para a grama do vizinho, o vizinho está olhando para a sua grama e pensando como a sua grama é verde. Mas no fundo, só nós sabemos da nossa verdadeira história, da nossa verdadeira dor, da nossa verdadeira alegria. E por isso que a gente tem que parar de ficar olhando para o outro e passar a olhar mais pra gente. O processo de comparação, ele é natural, turma, ele vai acontecer, todo mundo se compara, não tem ninguém que não se compara, tá? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender a não dar muita voz de fato pra isso. Durante a pandemia, a gente ficou ali muito conectado, né, com redes sociais e tudo, esse era o nosso universo, o nosso mundinho, que não tinha muito o que fazer, pra onde sair, pra onde correr, né? E nessa fase, eu comecei a seguir muitas pessoas, comecei a acompanhar muitas pessoas. E turma, eu tive que fazer uma limpa das minhas redes sociais em prol da minha saúde mental. E eu recomendo essa limpa para todos vocês. Por quê? Nós, seres humanos, vamos nos comparar. E isso é um processo natural e a gente precisa aceitar que isso acontece. Tá? E nós precisamos ser inteligentes ao ponto de reconhecer isso. Então eu reconheci que eu iria me comparar com as pessoas que eu seguisse, certo? E por eu seguir pessoas que tinham uma realidade muito diferente da minha, mas muito diferente, eu me cobrava ao extremo, me sentia muito mal. Toda vez que eu abria o Instagram, eu começava a ver os stories, começava a ver os posts, e era fulano com casa nova, era ciclano comprando carro, era, sei lá, tricano milionário, ganhando muito dinheiro e sei lá o quê. E gerava uma cobrança interna, né? E às vezes era assim, pessoas que têm a mesma faixa etária que a minha, só que, cara, é um contexto, uma realidade completamente diferente. E a gente gera essa comparação. E o pior, a gente gera comparação com o melhor lado da vida da outra pessoa, porque eu não conheço o pior lado da vida dela. Porque ninguém posta o pior lado da vida. E tá tudo bem ninguém postar o pior lado da vida. Não é que eu acho que as pessoas têm que começar a colocar as coisas ruins. Não, mas a gente tem que aprender a ter o filtro do que a gente tá assistindo, tá? Até porque eu posto conteúdo nas redes sociais e eu não vou ficar postando pra vocês tudo de ruim que acontece na minha vida, porque tem momentos que a gente só quer sentar e chorar. Não vou pensar em gravar e etc esse momento, porque a gente tá mal, tá zoado, então a gente não tá afim de fazer as coisas. Então a gente não vai fazer essas coisas nesses momentos. É claro que uma situação ou outra, às vezes a gente ainda consegue mostrar para mostrar que a nossa vida também não é perfeita. Mas saibam que existem muito mais desses momentos ruins presentes na vida de todos nós, porque todos nós passamos por altos e baixos. Isso faz parte da experiência humana, tá? Faz parte, todo mundo tem. Não acredite que a vida do outro é 100% feliz, que o relacionamento do outro é 100% saudável, 100% bom para todos os lados. Porque, gente, isso de fato não existe. Vão ter momentos ruins que você não tá vendo. E a gente precisa saber que esses momentos existem pra gente parar de se cobrar, parar de se comparar. Ah, mas o relacionamento deles é muito melhor que o meu. Como você sabe? Você não tá vivendo ali. Isso é uma ideia que a gente cria perante os outros, né? Só que a gente tem que começar a quebrar isso. E essa limpa que eu fiz, eu comecei a tirar realmente pessoas que fogem muito da minha realidade. Eu comecei a manter pessoas que eu me identifico mais, que eu me identifico com a trajetória, que eu me identifico com a fala, que não me gere de fato, né, uma frustração. Então, assim, eu seguia blogueiras muito milionárias, só que, cara, blogueiras às vezes que vieram de berço de ouro
e que tiveram muito mais facilidades na vida do que quem vem de família pobre, né? Então, não dá pra você ficar se comparando com essas pessoas. E sim, existem pessoas que vieram da mesma base que elas e que vão se identificar e que vai estar ali próximo ao conteúdo. Mas eu não era esse público. Então eu comecei realmente a filtrar essas pessoas. Eu seguia, sei lá, 2.000 pessoas. Hoje eu sigo 80, 90, fica variando ali, assim. Às vezes eu deixo de seguir uns que eu vejo que não tá agregando, começo a seguir outro que eu acho que vai agregar. Eu fico meio equilibrando, mas não são muitas pessoas que eu sigo. Tá? Eu sigo mais amigos, familiares e alguns pontuais influencers que realmente eu gosto de acompanhar o dia a dia porque tem essa proximidade. Eu consigo me identificar com essas pessoas e elas me dão também motivação para tornar quem eu quero ser. Eu consigo olhar para essas pessoas e pensar, pô, elas têm uma vida muito boa mesmo, elas conseguiram conquistar várias coisas, mas eu não fico só me comparando com elas, né? Às vezes acontece, às vezes eu olho e fico, ai, caraca, eu queria tanto, né? Mas aí eu penso mais num fator de motivação, de olhar e falar assim, pô, eu vou conseguir chegar também lá e eu vou me esforçar tanto quanto eles para tentar chegar nesse lugar. E é mais sobre a gente trazer essa balança, esse equilíbrio, saber quem a gente segue, saber pro que a gente tá olhando. E assim, eu produzo conteúdo. Eu sei que não vão ser todas as pessoas que vão olhar pro meu conteúdo e que vão se beneficiar. Porque isso é perfil. A gente precisa ter uma similaridade com a pessoa que a gente segue. E nem todo mundo tem a história parecida com a minha, ou vem do mesmo lugar que eu, etc. Então, as realidades são diferentes, mas as que são próximas, elas acabam se cruzando e acabam dando certo. Então, a energia, de fato, vai bater ali. E aí vai deixar de ser uma relação só tóxica, né? Porque a gente cria relações tóxicas dentro da rede social. Se a gente não tem esse cuidado de filtrar quem a gente escuta, quem a gente segue. Eu vejo várias blogueiras que, sei lá, só estudam. Nunca na minha vida só consegui estudar. Eu sempre precisei trabalhar. Então não tem como eu me comparar com uma rotina de alguém que só precisa estudar, que é bancado pelos pais, que os pais dão o dinheiro para a pessoa fazer o que ela precisa fazer. E às vezes a gente fica se comparando com essas pessoas, né? Fala, caraca, por que eu não consigo treinar igual ela? Por que eu não consigo viver igual ela? Por que pra mim tá demorando tão mais do que pra ela? Porque a gente fica se comparando com as pessoas erradas, entende? A gente tem que parar de fazer isso, turma. Isso não é legal, isso só te coloca pra baixo. Vamos construir a nossa própria realidade. É aquilo que eu falei, você pode até ter referências, mas que sejam referências mais próximas da sua realidade. Eu sigo, eu acho, que só 2 pessoas que são, assim, mais famosas mesmo, né? Que tem ali na casa do 1 milhão de seguidores. Porque são 2 pessoas que eu acho a energia muito boa, apesar da fama. A maioria das pessoas que eu gosto de seguir são pessoas pequenas, assim, de poucos seguidores e que postam ali o dia a dia também. E às vezes eu gosto de seguir isso porque pra mim traz mais essa realidade do pequeno produtor de conteúdo. E mostra uma realidade mais parecida com a minha. Porque se a gente fica sempre olhando pra alguém que tá com uma realidade muito distante da nossa, a gente vai estar sempre insatisfeito com a nossa vida. Porque o outro sempre vai ter alguma coisa melhor, o do outro sempre vai estar melhor, então a gente tem que, cara, quebrar esse ciclo. Isso só faz mal pra gente. Por favor, façam essa limpa, olhem pra essas crenças de vocês, se concentrem na vida de vocês. Toda vez que você se pegar pensando, putz, nossa, mas eu queria ter uma coisa igual a dela, eu queria ser igual a ela, nossa, por que eu não consigo? Quebra esse pensamento, porque o pensamento, gente, ele vai aparecer. O bendito do pensamento intrusivo, ele não desaparece da sua vida. Ele existe ainda, ele existe pra mim. Às vezes eu me pego olhando e pensando sim essas coisas. Só que o que eu faço com esse pensamento? Jogo na lata de lixo, literalmente. Ele apareceu, eu penso, ai, não, mas calma, você tá no seu processo, você tá no seu tempo, você tá batalhando, você tá correndo, você tá fazendo as coisas acontecer. Do seu jeito, no seu tempo, do jeito que dá pra você hoje. Dá pra você melhorar? Não sei, vamos pensar então aqui em alguma estratégia, mas pra sua realidade e não comparando com a realidade do outro. Passem a fazer mais isso pela saúde mental de vocês. Vocês vão ver como as coisas ficam bem mais leves. Turma, se essa mensagem serviu pra você, não se esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre as novidades que tiverem aqui. A gente se vê no próximo vídeo.